Fala pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo aqui a gente vai falar das gorduras trans, que são aquelas gorduras famosas por serem nocivas ao nosso sistema cardiovascular. Gorduras trans são ácidos graxos, ou seja, componentes dos triglicerídeos, presentes somente em alimentos industrializados, porque não são sintetizados por animais e nem vegetais. Ou seja, a gente só encontra alimentos com gorduras trans no supermercado. Isso ocorre porque, ao fazer esses alimentos industrializados, a maioria deles passam pelo processo de hidrogenação, que é um processo bioquímico que leva a essa formação de gorduras trans. E eles também podem ser gerados pelo aquecimento contínuo de óleos, por isso que eles estão presentes também em alimentos de origem fast food. Bom, para quem não se lembra de onde que vem esse termo trans, isso daqui, gente, vem lá da química orgânica, no caso de isomeria que a gente denomina isomeria geométrica ou isomeria cis-trans, que é algo presente nas cadeias carbônicas dotadas de dupla ligação, que muitas vezes ocorrem nos ácidos graxos de origem vegetal. Bom, e como que a gente faz para representar corretamente uma isomeria cis e trans no papel? A gente traça sempre uma linha sobre a dupla ligação e separa os ligantes de cada carbono, e a gente verifica aqueles que possuem menor massa e maior massa. Se os componentes de menor massa estiverem do mesmo lado dessa linha aqui, a gente chama de isomeria cis. Agora, se eles estiverem em lados opostos, é o caso de isomeria trans. Os ácidos graxos insaturados, presentes nos óleos vegetais, eles são todos da forma cis. Ou seja, não existe ácido graxo trans na natureza. E um aspecto importante dessas duplas ligações cis é que elas sempre levam uma dobra na molécula, que a gente apelida de cotovelo, tá bom? Então aqui a gente tem um triglicerídeo com um ácido graxo insaturado. E veja que a cada insaturação leva uma dobrinha na molécula, por isso que ela fica torta. Já esses dois ácidos graxos aqui são saturados e eles são retos, são lineares. Bom, eu disse no início do vídeo que os ácidos graxos trans eles são gerados no processo de hidrogenação. Então, o que é esse processo de hidrogenação efetuado aí na indústria de alimentos? Nada mais é, gente, que você reagir um óleo vegetal com gás hidrogênio, por isso o termo hidrogenação. Nesse processo aqui, as duplas ligações presentes nos ácidos graxos vão ser fragmentadas numa única ligação, uma ligação simples, conferindo então ao alimento um maior aspecto sólido. E um alimento mais sólido, ou seja, crocante, é mais interessante para as pessoas na questão do paladar. Com isso o produto vende mais. É o caso das margarinas. Se elas não passassem por esse processo de hidrogenação, elas teriam um aspecto totalmente líquido. Então, para ter um aspecto mais pastoso, certo? Mais bacana de passar no pão ali e você tomar com um café com leite, então ela passa por esse processo. Então, veja bem, o objetivo da hidrogenação é romper as duplas ligações dos ácidos graxos de origem vegetal, convertendo-os em ligações simples, dando um maior aspecto sólido ao alimento. Até aqui tudo bem, não tem muito problema assim. Acontece, gente, que no processo de hidrogenação ela tem um efeito colateral. Uma parte dessas duplas ligações cis presentes nos ácidos graxos vegetais, elas não vão ser rompidas, elas vão ser alteradas para sua forma trans, ou seja, ocorre uma inversão na molécula e ela passa de ser dupla ligação cis para dupla ligação trans. E o que isso muda? Bom, no aspecto do ácido graxo, em vez de ter aquela dobra na molécula, aquele cotovelo, ela vai ser alinhada, ou seja, as duplas ligações trans elas são retas, assim como dos ácidos graxos saturados. Uma vez que essas moléculas são lineares, elas vão ficar mais compactas e mais sólidas também, ou seja, auxiliando nesse processo de solidez do alimento. Beleza, para a indústria de alimentos, a gordura trans ela é bacana. Por quê? Ela melhora a consistência dos alimentos e até também aumenta o prazo de validade deles nas prateleiras. Mas onde que está o problema dela em relação ao nosso sistema cardiovascular? Acontece, gente, que o metabolismo das gorduras trans, elas ocorrem, porém, só que numa velocidade muito baixa. Então, com isso, elas conseguem escapar da mitocôndria. Elas saem da mitocôndria e vão para o citoplasma. E lá no fígado, elas favorecem a síntese do colesterol ruim, que é o colesterol LDL, que são aquelas moléculas que causam entupimento das nossas veias e artérias, certo? O problema de arteriosclerose. A alimentação de gorduras trans, elas levam a uma maior incidência de doenças cardiovasculares e não há níveis seguros para o consumo.
É por isso então que se você pegar a embalagem de qualquer alimento que tenha gorduras trans e for dar uma olhada lá na tabelinha de informações nutricionais, lá vai estar especificado todos os componentes e uma porcentagem desejada para a alimentação diária. Na gordura trans tem sempre o risquinho, ou seja, como não há segurança alguma, o consumo ele tem que ser zerado completamente. E além disso, as gorduras trans elas estão muito vinculadas aos casos de obesidades e até o surgimento de diabetes tipo 2, que é aquela no qual a insulina ela perde o seu efeito, ela não consegue mais acionar as células para que o açúcar entre no interior das células. Ou seja, é só BO esse tipo de alimento aqui. E é onde mesmo que a gente encontra alimentos com gorduras trans? Em tudo que é gostoso, certo? Bolacha recheada, chocolate, aqueles chocolates doces, né? Aquelas guarda-chuvinha, bolinha de futebol que é lixo puro, tá bom? Lasanha congelada, sorvete de massa salgadinho, tá? E fast food também, porque no fast food os óleos que eles ficam continuamente lá aquecidos, né? Na fritura dos alimentos, ocorre a geração de ácidos graxos trans e eles ficam então na batatinha que você vai comer depois. Então a ideia aqui é você ter uma alimentação mais natural, certo? Onde você vai encontrar gorduras saturadas e insaturadas do tipo cis, que não causa problema algum. Claro, isso comendo essas gorduras em porções adequadas.